Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu aproveito aqui para contar uma historinha muito especial para vocês. Amanhã é dia 5 de junho e a gente comemora o Dia do Meio Ambiente. Isso mesmo. E aí a Pro trouxe uma história bem legal, certo? Sobre a importância e também como a gente deve cuidar e preservar o meio ambiente. O nome da nossa história é O Mundinho. Era uma vez um mundinho que vivia num espaço que parecia não ter fim. Nele moravam muitas árvores e muitos animais que viviam muito felizes. Assim, o mundinho também ficava sempre contente. Gostava de ouvir a música dos pássaros e o som mágico de suas cachoeiras, de sentir o leve perfume de suas matas e doces flores, e de ver os animais brincando sem parar nas suas terras e águas. Um dia, de repente, chegou lá um outro ser, um homenzinho. Todos olhavam para ele um pouco assustados, pois não o conheciam. Então, o mundinho muito amável já foi dizendo: amigo, seja bem-vindo, você pode habitar aqui conosco. Ele agradeceu e ficou. Passaram-se alguns dias e chegaram outros homenzinhos para morar lá. O mundinho era muito legal, sempre sorria para eles e os ajudava. Após alguns anos, o mundinho foi se modificando muito, já não sorria como antes e chorava tristemente. Os homenzinhos cada vez mais tomavam conta dele, invadindo suas florestas e destruindo-as, para construir coisas que achavam importantes. Essas coisas soltavam fumaças e sujavam seus rios e seus lagos. A poluição ia aumentando e não demorou muito para os animais começarem a desaparecer. Eles já não podiam mais comer nem respirar. O mundinho a cada dia chorava mais. Suas lágrimas eram tantas e tão grandes que foram inundando tudo. Os homenzinhos ficaram com medo. Alguns estavam se afogando e morrendo. Daí um deles falou aos demais: eu havia dito para vocês que vivendo aqui teríamos que trabalhar preservando em primeiro lugar e cuidando dele. E um outro continuou: não foi o que fizemos, agora estamos sofrendo por isso. Todos arrependidos concordaram com ele. Assim foram pedir desculpa ao mundinho pela falta de consciência. Só pensaram em si próprio, em seus desejos. O mundinho pensou e teve uma grande ideia. Podemos ainda nos salvar se todos nós trabalharmos para isso. Assim, daquele dia em diante, todos os unidos iniciaram um trabalho maravilhoso: cuidar do meio ambiente e da harmonia entre todos os seres. E aí, meus amores, vocês gostaram da historinha? Vocês viram o que foi que aconteceu? O mundo todo amável, ele acolheu o ser humano, depois outros seres humanos, e aí os seres humanos começaram a fazer coisas que estavam magoando o mundo. Isso, começaram a ligar só para os seus interesses, desmatando as matas para construir fábricas, certo? Poluindo os rios, os mares, o ar com a fumaça dos automóveis e das indústrias. E aí o mundo foi sofrendo e ficando muito triste. Só que algumas pessoas, alguns seres humanos já tomaram consciência de que devem preservar o meio ambiente, certo? Devem cuidar do meio ambiente, proteger ele, para que o mundo não fique triste, não sofra, porque a gente precisa do mundo, certo? E aí, assim como aconteceu
Na historinha, acontece também nos dias de hoje. A gente sabe, vocês já viram lá no ano passado, que o meio ambiente é tudo aquilo que nos cerca. A natureza, os animais, as plantas, as árvores, certo? E que nós devemos cuidar com muito carinho de todos esses recursos. Nós devemos proteger os animais, nós devemos economizar água, nós devemos não poluir os mares e os rios, nós devemos plantar árvores, cuidar das árvores e das plantas que já existem, certo? Amanhã a Pro vai voltar aqui para falar mais sobre o meio ambiente, certo? Porque amanhã é o dia do meio ambiente, dia 5 de junho. Então hoje a Pro veio só trazer essa historinha e pedir a vocês que escolham, junto com a mamãe e com o papai, alguma ação, certo? Para fazer em casa em relação ao meio ambiente. Pode ser plantando uma árvore, plantando uma sementinha em um vasinho em casa, pode ser abraçando uma árvore que tenha perto da casa de vocês ou no quintal, certo? Pode ser falando sobre a preservação da água, pode ser falando sobre não poluir os rios, pode ser falando sobre não jogar lixo nas ruas, certo? Então a Pro quer receber de vocês ou uma foto ou um vídeo com alguma ação de preservação do meio ambiente, tá certo? Um beijo!